Aí pessoal, vamos assistir um vídeo agora, Califórnia Mamadi, com Enzo e Gabriel. Vai. Só isso? Fica em casa, como é que é? Eu vou ter que fazer de novo, porque... Não, é os dois, é os dois. É os dois. Cada um faz a coreografia. Faz aí, Gabriel. É os dois. Vai, Gabriel, faz aí a sua coreografia. Jacaré foi na loja, o dinheiro que gastou. Jacaré ficou chorando e o dinheiro que gastou. Vai você agora. Ele tá na escolinha? É, ele tá na escolinha? Tá. Ficou chorando pelo dinheiro que gastou. Vai, ó. Vai, Enzo, você. Mamadi. Ah, tá. Volta. Mamadi. This is a mama. Mamadi. Mamadi. Só isso? Canta o Justin Bieber. Você que gosta de Justin Bieber, vai. Mamadi. Tchau. Olha lá, vai. Olha lá. A Mamadi e o Papadi Fique aí, onde vocês e a Manadi. Fiquem todos aí. Depois. Fiquem todos aí.